A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quinta lição do segundo trimestre da EBD, cujo título é A Verdade que Liberta. Apresentaremos uma abordagem profunda e teológica sobre o ministério de Jesus como a personificação da verdade, conforme revelado no Evangelho de João, onde Jesus é apresentado não apenas como um mestre moral, mas como a verdade absoluta e libertadora, em contraste com as tradições religiosas e a incredulidade dos homens. Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico, destacaremos a transição do ministério de Jesus da Galiléia para Jerusalém, onde intensificam os conflitos com os líderes religiosos. A ida à capital não é apenas geográfica, mas também espiritual, pois ali Jesus se revela de forma mais contundente como a verdade encarnada. A movimentação de Jesus em direção a Jerusalém simboliza seu confronto crescente com o sistema religioso. Ele vai não abertamente, mas como em oculto, conforme João 7,10, o que mostra sua estratégia diante de um ambiente hostil. A tensão espiritual que se estabelece representa a resistência humana à verdade. Ao dirigir-se para Jerusalém, Jesus cumpre o papel profético prefigurado em textos como Isaías 53, onde o servo sofredor é rejeitado por aqueles a quem veio salvar. Jerusalém, a cidade do templo, torna-se o palco do confronto entre a verdade viva e a religião institucionalizada. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus se apresenta como fonte de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Sua fala provoca divisão entre os ouvintes, pois ele confronta tradições com a essência do Evangelho. A verdade não é conciliável com a hipocrisia e por isso gera desconforto e polarização. Jesus se revela como a água viva, cumprindo profecias como a de Zacarias 14,8, que fala de águas vivas saindo de Jerusalém, apontando para a restauração espiritual. A proposta de Jesus não é apenas conhecer a verdade, mas viver por ela. João 8,12 afirma: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida em verdade implica seguir a Cristo, abandonando as sombras do pecado e da mentira. Jesus é essa luz que expõe o pecado e oferece direção. A verdade, portanto, não apenas informa, ela ilumina o caminho da vida. No segundo tópico, examinaremos o confronto direto entre Jesus e os líderes religiosos de Jerusalém, que representam o legalismo e a falsidade institucionalizada. Em João 8, 3-11, Jesus confronta a hipocrisia dos acusadores da mulher adúltera, ao dizer: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ele revela que a verdade não se condena sem misericórdia, mas chama ao arrependimento. A verdade expõe o pecado, mas também redime. Cristo manifesta simultaneamente graça e justiça, mostrando que a verdade redentora não é fria ou meramente legalista, mas cheia de misericórdia. Em João 8:28, Jesus diz: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Essa revelação mostra que Jesus é a plena manifestação da verdade de Deus em oposição à religiosidade vazia dos fariseus. Jesus afirma: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não é um conceito filosófico, mas uma pessoa, o próprio Cristo. O mundo carece desse conhecimento transformador que rompe com as estruturas do pecado e da ignorância espiritual. O último bloco tem um tom pastoral e soteriológico, centrando-se no poder libertador da verdade de Cristo na vida do pecador. A liberdade que Jesus oferece não é política ou meramente psicológica, mas espiritual. João 8,36 afirma: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação é do domínio do pecado e da escravidão espiritual. Só pela verdade encarnada é possível experimentar a verdadeira liberdade. Mas o que é a verdade? Esta pergunta feita por Pilatos em João 18:38 ecoa a inquietação humana desde os tempos antigos e revela a confusão moral e espiritual do mundo sem Deus. É a pergunta de uma humanidade cética e relativista. Contudo, a resposta já havia sido dada por Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade não é algo a ser discutido, mas alguém a ser seguido e obedecido. A liberdade em Cristo se manifesta na obediência à sua palavra, como diz em João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A verdadeira liberdade é fruto da permanência em Cristo e da sua submissão à verdade. Concluímos dizendo que a verdade, como revelada em Cristo, não é meramente um conteúdo doutrinário, mas uma realidade vivencial e transformadora. Em contraste com os líderes religiosos que manipulavam a verdade, Jesus é a verdade que se oferece como libertação para todo aquele que crê. Para João, conhecer Jesus é conhecer a verdade, e segui-lo é viver livre do pecado e do engano. Em suma, reafirmamos a centralidade de Cristo como a verdade de Deus ao mundo, capaz de confrontar, curar e libertar. Sua mensagem contínua, atual, em uma sociedade cada vez mais relativista e sedenta por verdades absolutas. A verdade que liberta não está nos sistemas humanos, mas na pessoa de Jesus Cristo, conforme testificam as Escrituras. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que a síntese da nossa quinta lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho da sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.